iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje conversamos com Célia Michalisen, que é psicóloga e coaching, sobre a prática do silêncio para a saúde mental. Confira! Lucélia, que bom receber você mais uma vez aqui no Presença e Harmonia. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que me sinto sempre muito feliz de vir aqui até vocês para transmitir um pouco de conhecimento. Obrigada. Bom, Lucélia, então, nosso tema hoje é o silêncio e a saúde mental. Como que você pode definir para a gente o que é o silêncio? Então, o silêncio, se você for procurar no dicionário, vai dizer que é ausência de som. Só que assim, a todo tempo a gente está no não silêncio, no barulho, né? E então, o silêncio, ele é uma oportunidade que você tem de você ter autoconhecimento, né? Então, esse não barulho, né? Esse silêncio, na verdade, na continuidade da entrevista, você vai entender que, na verdade, não existe, né? É uma forma de a gente lidar com a gente para trazer o silêncio. Perfeito. E qual que é a importância, então, desse silêncio nas nossas vidas? Bem, a gente, nessa nova era que nós estamos, nesse movimento, né, de toda essa transformação que está ocorrendo, assim, muitas redes sociais, né, a tecnologia em alta, nós presenciamos muito essa necessidade de trazer o silêncio. Só que, normalmente, as pessoas não estão conseguindo fazer isso. Porque, assim, a demanda, né, de você ter as coisas, de você possuir coisas, traz essa necessidade de você estar sempre envolvida no barulho, né? Por exemplo, você sai de carro, você já liga o som, você está o tempo todo ali no computador ou no celular. Então, a necessidade do silêncio é uma prática que a pessoa vai precisar aprender no desenvolvimento da vida dela. Muitas pessoas já sabem, né, se utilizar dessa prática do silêncio, mas eu percebo, assim, principalmente eu que trabalho em consultório, e eu percebo quantas pessoas elas fogem do silêncio. Então, a importância do silêncio, justamente eu reforço, é uma maneira da pessoa trazer para se conhecer mais. Mas tem muitas pessoas que não estão ainda conseguindo fazer isso. E você falou dessa questão do autoconhecimento. Então, quais seriam, claro, além do autoconhecimento, as vantagens, os benefícios de se fazer o silêncio? Sim, existem inúmeros benefícios que o silêncio traz para a nossa vida. Na verdade, o silêncio está baseado na quietude, né? Então, quando você tem a oportunidade de se colocar em silêncio, você vai estar conectado com os pensamentos. E muitas vezes os pensamentos, para muitas pessoas, levam ao desconforto, né? Porque essa pessoa, ela está tão acostumada nesse barulho que trazer o silêncio para ela é muito desconfortável. Então, os benefícios hoje que eu vejo que o silêncio traz, né? Ele alivia o estresse, ele também reduz a nossa pressão arterial, ele previne, né, a nossa manifestação cardíaca, né? Ele também traz possibilidades de você criar mais células no teu hipocampo, que ativa a tua memória. Ele melhora a aprendizagem, né? Ele também traz uma tranquilidade maior nas suas emoções. E ele também estimula os reflexos que levam a gente a trabalhar a nossa intuição, né? Porque a nossa intuição é quando você está predisposto a ouvir através do silêncio as mensagens que vêm do teu coração, né? Então, por exemplo, a religião muitas vezes ela nos conecta com isso, não propriamente a religião, mas a espiritualidade, né? A oportunidade que você tem de ouvir através do silêncio as mensagens que vêm do seu coração e não tento ficar na mente.
Então, esses são alguns benefícios que eu acho importante trazer. Extremamente importantes. E se a gente vive nesse barulho que você comentou com a gente, né? Como é que a gente pode treinar esse silêncio? Existem várias formas da gente treinar o silêncio. Então, por exemplo, né, estar em silêncio no ambiente. Então, escolher um ambiente que traga o silêncio. Então, existem inúmeras possibilidades de você encontrar um ambiente saudável, né? Por exemplo, na natureza. E fazendo coisas também diferentes, né? Mas para isso você tem que se conectar muito com a presença. Porque quando você não está presente, é muito difícil você se conectar com esse silêncio. Porque a mente, o tempo todo, ela nos tira desse silêncio. Então, essa oportunidade que você tem, né, por exemplo, de criar um ambiente que existem inúmeros para você praticar o silêncio, é muito importante. Fazendo uma atividade física, né? Uma outra forma também é a qualificação dos relacionamentos. O que é a qualificação dos relacionamentos? É você aprender a interagir na comunicação com as pessoas, ouvir mais as pessoas. Às vezes você está tão ansioso com esse hábito que você tem de ficar sempre na agitação, que a própria sociedade está propondo isso, que você não tem essa condição de ouvir mais, né, quando você está com alguém. E também treinar mais o silêncio interior. Esse silêncio interior, ele se manifesta quando você pratica, né, essa oportunidade de você se conectar mais com você, né? Porque a maioria das pessoas tem medo de se conectar consigo mesmo. Leva a pessoa o tempo todo para lugares que não é o momento presente. Existe alguma repercussão do silêncio na nossa saúde mental? Sim, muito, né? O silêncio, ele vai trazer possibilidades, como eu falei no início, né? De você ativar a sua memória, né? Então, o silêncio, ele trabalha de uma forma, hoje cientificamente, isso já está sendo estudado, o quanto o silêncio ele beneficia o nosso cérebro e a nossa mente. Por quê? Porque o tempo todo, como eu falei, a gente não está no momento presente. Ou a gente vai para o passado, ou a gente vai para o futuro. E nesses dois tempos, a gente causa um grande desconforto para o nosso cérebro, porque no passado, normalmente te leva para tentar resolver coisas que não voltam mais. E daí pode vir um sentimento de culpa, né? Que pode acionar muitas áreas neuronais que vão te trazer vários sintomas desconfortáveis, né? A ansiedade, a própria depressão, né? Também quando você vai para o futuro, né? Onde você fica com expectativa de querer coisas que você nem sabe, né, se vão acontecer. Então, hoje, cientificamente, muito se fala nessa importância de você trazer o silêncio para a sua vida, que você pode treinar ele com 2 minutinhos no dia, quando você sai de carro, quando você vai tomar o seu banho, né? Existem, quando você lê um livro, né, que você está ali realmente com você. Porque as pessoas, que nem eu falei, estão tão acostumadas com o barulho que ficar com elas mesmas é muito difícil, se torna uma coisa muito desconfortável. E aí ela não tem essa consciência da importância do momento presente e vai para esses tempos inexistentes. E aí a gente também pode pensar essa questão do silêncio, né? Você falou que tem atividades que a gente pode, né, 2 minutinhos para ficar em silêncio, mas como lidar com ele na nossa vida, então, no dia a dia, né, pessoal, no meio social e profissional? Sim, isso a gente faz, assim, tendo a consciência, desenvolvendo a consciência de você não acumular, querer coisas na vida. Sabe aquela coisa assim, quero ganhar mais dinheiro, sabe, assim, o meu trabalho não tá bom, eu quero trocar, nem bem você ficou ali 6 meses, você já tá querendo trocar de atividade. Enfim, tem muitas coisas que aceleram você, né? E a partir do momento que acelera você, é muito difícil você organizar a sua vida num todo, né? Na vida profissional, na vida pessoal e até nos relacionamentos. As pessoas, até mesmo nos relacionamentos, nunca tá bom,
né? Encontra um parceiro, daqui a pouco já quer outro, porque acha que aquele parceiro não completa em vários aspectos. E isso nos traz um desconforto enorme cognitivamente, emocionalmente. Então, praticar esse silêncio, né, vai trazer você a se sentir mais calmo, mais sereno, sabe? Vai te trazer uma motivação diferente. Não é essa motivação interessada sempre em ter alguma coisa para ser feliz. Só que você tem que treinar, né? Então, a meditação, por exemplo, é uma oportunidade muito grande de você devagarinho, né? Você ir se adaptando a se conectar com esse silêncio. Porque, como eu falei para você, ficar em silêncio vai trazer para você a consciência. E muitas pessoas ficam assim desconfortáveis em, às vezes, estar nesse vazio, sabe? E esse vazio é a oportunidade que você tem, muitas vezes, para trazer até soluções para algumas coisas que não se resolvem na sua vida, né? Então, eu acho que num contexto geral é o que pode ajudar na vida pessoal, profissional e até sentimental. Com certeza, né? Isso é uma coisa realmente para todos nós refletirmos. E como lidar, né? Querendo ou não, a gente sabe que quando a gente precisa ficar em silêncio, o que mais atrapalha são os nossos pensamentos que não param. Então, como que a gente pode lidar com os nossos pensamentos para trabalhar essa prática do silêncio? Existem várias manifestações para você trabalhar o silêncio. Então, tem um tema que fala sobre a energia do silêncio, né? Então, a energia do silêncio ela é bem ampla, né? É um estudo que você tem que fazer, mas o tempo aqui não é muito longo, né? Para mim poder explicar, mas vou falar alguns pontos. A energia do silêncio é uma energia que a gente não percebe que às vezes a gente fala demais em algumas situações. Por exemplo, às vezes você tem um plano, né? Um projeto, uma ideia, e você já sai comentando com as pessoas. E, né? Às vezes não acontece, né? Por quê? Porque as pessoas, elas trabalham numa energia da necessidade de cobrar de você aquele resultado. E às vezes também aquela pessoa não tem uma energia muito boa, né? Então, uma das características boas é você, quando você tem um projeto, você conclui ele primeiro. Isso já é uma maneira de você praticar o silêncio, né? Porque às vezes você está tão empolgada que você já sai contando para todo mundo e na maioria das vezes aquele projeto não sai. E também, às vezes, o que acontece? A necessidade que você tem de ter que falar, entendeu? Faz com que você cause assim como que eu poderia dizer para você, uma prática do que você quer antes de você executar. Então, você já gastou energia ali falando. Então, silêncio. Primeiro, elabora, né? Dentro de você, na calma, né? Na serenidade. E daí começa a fazer. Então, é outra característica que eu acho que o silêncio contribui muito. E tem muitas pessoas que você vai encontrar, quer dizer, muitas não. São pessoas mais raras, que têm uma excelente energia. E que às vezes, né? Sem querer você conta e aquilo desenrola de uma forma assim surpreendente, mas isso é mais difícil, né? Mas pode acontecer. Então, o silêncio, essa energia do silêncio, ela tem muitos aspectos relacionados a isso também. E também tem a coisa assim de você falar mal das pessoas, né? Criticar as pessoas. Isso também vai prejudicar você e vai prejudicar a pessoa que você está falando. Então, a prática do silêncio, nesse sentido, também vai contribuir muito para você evitar, gerar isso até para que o universo, né, receba mensagens suas nessa calma, nesse silêncio, que venha beneficiar a humanidade, né, beneficiar o planeta. Então, eu acho também uma outra forma de você cultivar o silêncio que vai ajudar muito. Essa é a energia do silêncio, né? Perfeito. E até agora, para a gente poder conversar um pouquinho a respeito também, né, do silêncio no ritmo da nossa vida, né? Então, como é possível utilizar o poder do silêncio, que você estava comentando, no ritmo da vida e como ajudar na expansão da nossa consciência e no nosso desenvolvimento pessoal?
Isso é uma prática, que nem eu falei para você, que vem da tua predisposição a ter o trabalho da reflexão e da consciência. Porque se você não tomar a decisão, por exemplo, de começar a fazer essa prática, né, de 2 minutos no dia, ficar um pouquinho em silêncio, praticar meditação, que seja 5 minutinhos, é muito difícil você trazer essa consciência, sabe? Então, no teu dia a dia, essa disponibilidade que você vai ter para praticar esse silêncio é de suma importância. Então, por exemplo, quando isso vem muito da prática da atenção plena, que hoje tem assim, muitas informações que você pode encontrar nas redes sociais sobre meditação, que é a atenção plena, né? Essa atenção plena é você começar a ter mais observação nas coisas, é você ter mais atenção naquilo que você está fazendo. Porque, que nem eu falei no início para você, como a gente está numa época que as coisas estão muito intensas, assim, você não tem tempo para nada. Eu lembro, né, onde eu me formei, nossa, eu podia, assim, tranquilamente ler um livro, fazer meu trabalho. Hoje, são muitas informações que chegam e se você tentar se conectar com tudo, você entra numa ansiedade e num problema de desconexão de atenção e memória muito grande, inclusive até na aprendizagem, né? Então, esse movimento da atenção plena, de você criar hábitos, por exemplo, você vai almoçar, você vai jantar, olha ali, né? O que você está comendo, sinta o sabor daquela comida. Quando você vai dormir também, sinta, né, aquela oportunidade que você está tendo para entrar no sono, né, profundo. Vai tomar um banho também, sente, né, o sabonete, um óleo que você passa no seu corpo. Isso é muito importante para você treinar essa consciência de trazer a presença com o silêncio. E a conquista, a qual, né, nós buscamos diariamente, a nossa paz interior, aquele sentimento, está ligado ao silêncio de que maneira? Então, essa paz interior, por exemplo, as pessoas que não têm uma fé em alguma coisa, né? Seja o que for, né? Porque o nosso Deus é um Deus universal, né? Ele está em todos os lugares. Nem sempre você precisa frequentar uma igreja para trazer, né, essa fé. Então, a paz, ela é se conectar com a verdade, né, que é esse momento que eu falei de você estar realmente no aqui e agora, sabe? Quando você está no aqui e agora, você se dá a oportunidade de olhar a beleza da vida, né? Então, tem tantas coisas lindas à nossa volta e a gente não vê, né, acontecer, e o tempo passa, ele não vai esperar, né, você ter essa reflexão, determinar um dia, daí sim isso vai acontecer. Não, tudo está à nossa volta o tempo todo, né? Então, eu acho que essa paz interior começa com essa autorreflexão, né? E a meditação, né? Você já comentou da meditação, comentou da atenção plena. Então, de que maneira realmente ela faz parte desse trabalho da nossa busca pelo silêncio? A meditação é um processo, né? Não adianta você querer forçar fazer meditação. Então, por exemplo, no meu consultório, eu sempre peço para os pacientes começar devagarinho, né? Então, às vezes, 3 minutos, eu peço que ele feche os olhos, perceba a sua respiração, daí através do movimento respiratório, como que ele está confortável ali onde ele está sentado, que parte do corpo dele ele percebe que ele sente um desconforto e respira, né, naquela sensação que está sentindo, na sensação boa também, que ele nunca para observar. Então, naquele momento ali, já é um início para ele começar a meditação. Mas existem inúmeros, assim, movimentos, né, na meditação que você pode fazer. Você pode fazer a meditação sem ouvir nada, sem música. Você pode fazer também ouvindo, né, alguma música. Então, é uma prática que você tem que começar devagarinho. Porque se você começar tudo de uma vez,
vai vir um desconforto em você, em dizer, estou perdendo tempo, ai, tá vindo muitos pensamentos, não estou conseguindo ficar aqui. Então, a meditação é essa prática que você vai começar a entender de lidar com esse silêncio, sabe? Que vai fazer você entender que os pensamentos, eles não param, né? A todo momento eles estão vindo. Mas de tanto você ir praticando, né, esse movimento respiratório, essa sensação do teu corpo, esses pensamentos, eles vão desacelerando, eles vão tendo menos intensidade. Então, é tão interessante que você vai sentir, o teu cérebro vai começar a pedir para você ter esse espaço de tempo. Eu acho que é mais ou menos isso. E como podemos aprender a encontrar o silêncio na nossa vida diária? Você comentou, né, em alguns pequenos momentos, a própria meditação. Teria mais alguma outra, né, questão em relação a como trazer ele para a nossa vida? É até um pouco repetitiva, mas é sempre bom sempre trazer de novo, né, para que a pessoa compreenda. É a coisa de você focar no agora, porque esse movimento de focar no agora é que vai trazer essa possibilidade de você trazer essa prática diária, tá? Então, desenvolver essa habilidade que muitas vezes a gente foge porque a gente quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tira você dessa possibilidade. Então, comece a, por exemplo, quando você vai conversar com alguém, mas eu ouvir aquela pessoa, né? Porque muitas pessoas não conseguem, não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que não deixou você falar, né? Às vezes você sem querer praticou o silêncio ali, né? Por uma força maior, porque aquela pessoa não deixava você falar. Então, essa é uma oportunidade também. Por exemplo, também, de vez em quando, deixar um pouquinho o celular de lado, né? Porque, às vezes eu vou almoçar, eu deixo meu celular sempre guardadinho na bolsa. É o momento de eu almoçar. E o que acontece que eu vejo no lugar que eu vou almoçar? As pessoas comendo e com o celular do lado. Eu falo, gente, ela não está comendo, ela nem percebe que ela não está conseguindo saborear a comida. Então, é outra maneira de você treinar, fazer essa prática. Uma outra prática também é quando você sai na rua, começa a observar as coisas, assim, olhar, às vezes tem um passarinho andando na rua e você nem vê, né? Uma flor, né, maravilhosa, você nem vê. Então, é uma maneira de você ir trazendo essa oportunidade de você entrar nesse silêncio, né? Porque o que acontece? As pessoas também têm medo de se conectar com a sua história. Entende? Então, ela é uma defesa. O barulho, né, interno que a gente tem na mente, porque não é só o barulho externo que a gente está envolvido, né? A gente está envolvido com o barulho interno. O barulho interno são os pensamentos. E as pessoas têm dificuldade, muitas vezes, de entrar nesse silêncio, porque as cobranças começam a vir, as comparações, as coisas que ela fez que nem eu expliquei lá no passado, ou as coisas que ela acha que ela ainda vai ter que fazer e será que vai dar tempo? Então, tudo isso tira ela dessa estabilidade emocional que o silêncio nos traz, que provoca aquela paz da pergunta que você me perguntou, né? E a gente pode dizer que existe alguma forma de silêncio prejudicial a nós? Então, eu andei investigando isso, né, porque eu mesmo, né, pensei quando eu comecei a ler um pouquinho mais sobre o silêncio. E aí eu vi duas situações que daí eu achei interessante, que é assim, a gente não ter também a possibilidade de colocar o nosso ponto de vista, né, de não assim, de impor, as pessoas imporem para a gente a forma que a gente tem que ser, né? Por exemplo, eu vejo isso muito assim, às vezes na religião, dependendo, né? E na política, tá? Então, às vezes esse silêncio também, ele é prejudicial, né? E tem o outro silêncio, que é o silêncio que a neurociência até traz, que é aquela coisa da parte daquela doença que você vai perdendo a memória, que é o Alzheimer, né?
Então, essa parte também inibe, né, a gente nessa parte do silêncio, que eu vejo que é um silêncio desconfortável, né? Porque você vai perdendo muitas referências e é um silêncio que é muito triste quando você olha aquela pessoa, né, perdendo toda a capacidade dela fazer um silêncio diferente. Então, eu vi que o Alzheimer não é um silêncio confortável. Com certeza. E você pode nos dizer se há alguma outra técnica, além da meditação, para a prática do silêncio? Então, eu acho assim que essa prática da meditação, ela, né, de você fechar os olhos, fazer, né, esse movimento, é muito importante, que está de certa forma incluído, é a respiração. Né? Em todos os momentos, quando você vai começar o teu trabalho, vai começar o teu dia, ou às vezes você tem uma situação difícil que você vai ter que enfrentar, presta atenção na respiração, é muito gostoso, sabe? Quando você puxa assim, né, e sente o ar entrando e o ar saindo. Os meus pacientes, muitos dizem, né, nossa, eu nunca tinha percebido essa sensação boa que passa, eu nunca tinha feito isso. E realmente é fantástico, porque quando você volta, o que você faz com o seu cérebro? Você faz a oxigenação dele, né? Você dá a oportunidade para ele respirar, porque na maioria das vezes a gente não consegue, né? Por causa do número das informações que a gente tem. Então, quando a gente para e faz esse movimento respiratório, eu acho que já é uma técnica que pode ajudar bastante. Não deixa de estar incluído também na meditação, mas eu uso ela separado. Você não precisa fechar os olhos, né? Entrar no momento meditativo para se utilizar da respiração e aí sim ser beneficiado. Não, a todo momento use essa técnica de respiração, que você vai ver que vai te ajudar muito e vai aclarar muito memória, atenção, concentração. Você vai se sentir muito mais feliz. Porque também traz para o tempo presente daquilo que você também comentou. Exatamente, te conecta aqui à Terra, você, né? Sim, perfeito. E Lucélia, na ordem, né, o silêncio para nós é muito importante, né? Ele é fundamental, até pelo nosso contato que nós falamos do nosso eu interior, que é aquela centelha divina que a gente acredita que está aqui em nós. Então, essa busca que a gente tem de se conectar com o nosso eu interior. Falando isso, essa questão encontra ressonância nessa perspectiva do silêncio que você está trazendo para a gente hoje? Sim, você diz nessa prática que isso, dessa conexão interior. Sim, com certeza, né? De completude total, porque isso que você falou da centelha divina está dentro de todos nós, né? E nós estamos aqui nesse mundo justamente para sermos participantes, né, com a nossa centelha divina. Então, a prática do silêncio vai fazer com que você se conecte realmente com a tua centelha divina. E leve também, uma coisa que acho que eu não trouxe nas perguntas que foram feitas, e a gente leve para o espaço, né, do universo, para as pessoas com quem a gente convive, da nossa família, os amigos, né, no trabalho, toda essa amorosidade que vem do nosso coração, porque a gente está muito sempre só na mente, né, e muito pouco a gente vem do coração, e o coração vai nos conectar sempre com a verdade, né, então eu acho que com certeza estamos bem conectadas com esse assunto aqui, sobre essa última pergunta aí que você me fez. Perfeito! E para quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa relação do silêncio e a saúde mental, você tem alguma indicação bibliográfica para gente? Tem 2 livros, que é O Poder do Silêncio e A Arte do Silêncio. Tá? Existem inúmeros livros lá, se você colocar, tem a Amazon, né, que você pode colocar tem livros até mais acessíveis no valor, se você colocar lá sobre o silêncio, que vai trazer muita sabedoria, para trazer muito mais informações até do que eu tentei colocar aqui nesse pouco espaço de tempo, porque são tantas coisas boas para falar sobre o silêncio, então esses 2 livros já vão ajudar. Tá ótimo! Lucélia, muito obrigada, né, por você voltar aqui ao programa, nos ajudar nessa nossa atividade. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presenciaharmonia@morte.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!